Vamos para as informações? Pois é, Filipe Luís está de volta ao Flamengo. Na manhã dessa quinta-feira, o Flamengo divulgou nas redes sociais que o ex-lateral esquerdo, que se aposentou recentemente justamente no Flamengo, ele é o novo técnico do Sub-17 do Flamengo. E o Filipe Luís começa os trabalhos nessa nova função na próxima segunda-feira. Confesso que me chamou a atenção a velocidade do Filipe Luís em assumir um comando técnico. A gente sabia que isso já iria acontecer, inclusive achei certo ele recusar o convite da CBF em ser coordenador técnico da CBF, acho que não faz o menor sentido. Não iria achar certo se ele assumisse um clube da Série A logo de cara. Eu acho que, fazendo uma analogia aí para todo mundo entender, o Filipe Luís ele tem que se tornar estagiário, ou seja, ele tem que ir ganhando experiência aos poucos, e eu vejo essa estratégia dele em assumir um time sub-17 como a melhor estratégia possível. Depois ele pode pegar um sub-20 e aí, quem sabe, chegar ao profissional de algum clube. E eu acho que o Filipe Luís tem todas as credenciais possíveis para se tornar um bom treinador. Vai dar certo ou não? Depende de muita coisa. Isso não é uma receita de bolo. Porque ele foi grande treinador. Porque ele é inteligente, que com certeza vai dar certo. Não é assim. Depende de muita coisa. Depende do dia a dia do clube. Mas agora o Filipe Luís é o novo treinador do time Sub-17 do Flamengo. Por falar no time profissional, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o time profissional desembarcou há cerca de 20 minutos lá em Orlando. Foi uma viagem muito boa, segundo relataram as pessoas, sem nenhum problema. E eles chegaram lá em Orlando para os amistosos que vão acontecer nos Estados Unidos. E uma informação que o meu parceiro Gabriel Wacker, ele postou lá no Twitter dele, ele falou o seguinte: informação importante para a torcida do Flamengo: Sport TV, o canal esportivo da Globo, transmitirá um amistoso do clube contra o Philadelphia Union da MLS no próximo domingo. A Band optou por fazer apenas o jogo contra o Orlando City no dia 27 de janeiro. Então são esses dois amistosos aí. Além dos jogos, o elenco do Flamengo tem na agenda lá ir a algum jogo de basquete, ir ao parque de diversão, que é a famosa Disney. Enfim, eles vão fazer a famosa internacionalização na marca, e é bacana isso. Eu vivi isso de perto porque a única vez que eu fui à Disney lá em Orlando, na ocasião o Fluminense estava lá jogando a Florida Cup, e eu vi de perto eles curtindo bastante a cidade. Quando eu fui a um jogo de basquete, o elenco do Fluminense estava lá, por exemplo, e aí os jogadores recebem homenagem. Eu acho bacana, é uma internacionalização da marca que o Flamengo tem que fazer isso. O Flamengo não é um clube apenas nacional, pelo contrário, o Flamengo é um clube internacional. Todo mundo conhece a marca Flamengo. Quanto mais você conseguir atingir as pessoas, melhor ainda, até porque tem muito torcedor do Flamengo que mora lá em Orlando, tem embaixadas, enfim. Então, bola dentro da diretoria. E no desembarque do Flamengo lá em Orlando, Rodolfo Landim conversou com jornalistas presentes, tá, e falou sobre a renovação de contrato de Gabigol, quebrou o silêncio, deu declarações importantes. Então preste atenção, torcedor. Abre aspas para o Rodolfo Landim: a negociação não está acontecendo. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele. Como vocês já informaram, as conversas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão correndo. Eu desconheço o acordo. Acho que ele, no caso Júnior Pedroso, agente do Gabigol, que falou isso, ele que tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Todo mundo sabe que quem toma a decisão no Flamengo sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo. Negociações terminam em contratos assinados. E que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Importante dizer, Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo. A gente adora, a gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo, ele pode se tornar o maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve. Ele é quem tem maior condição de fazer isso, porque ele tem vários anos de carreira pela frente. E o Flamengo, se manter um vencedor, ele vai poder se manter no plantel. Gente, eu acho que vocês não têm noção, ou muita gente pode não ter noção, como essa declaração atinge o empresário do Gabigol. Porque, num passado recente, menos de um mês atrás, o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, deu uma entrevista ao GE falando que teve um acordo com a diretoria do Flamengo
desde outubro, apertando a mão com a diretoria do Flamengo, ligando para os pais do Gabigol, parabenizando pela renovação de contrato, e de fato só ficou faltando a assinatura de contrato, que não aconteceu. E não aconteceu porque quem acompanha o canal Vene Casagrande aqui sabe a repercussão internamente entre vários membros da diretoria do Flamengo e também externamente, quando a gente fala externa, é nas redes sociais, a repercussão fez com que a diretoria do Flamengo não avançasse, não assinasse a renovação. Mas eu acho isso aqui extremamente sério, porque de um lado a gente viu um representante falando que chegou a um acordo com Marcos Braz e Bruno Spindel, e do outro lado a gente vê o presidente do Flamengo falando que em nenhum momento negociou e que nem esteve perto de assinar a renovação de contrato. Isso é muito sério. Então, está tendo aí um conflito no discurso. O que está acontecendo? Eu acho que as partes precisam se entender. Porque cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Depois dessa, obviamente eu procurei Júnior Pedroso, ele até o momento não me respondeu, porque ele precisa falar sobre isso. Ele foi desmentido publicamente pelo presidente do Clube Flamengo. Ele precisa abordar esse assunto. Então, eu acho que, Rodolfo Landim, você concordando ou não, eu vou elogiar a postura do Rodolfo Landim, que eu sempre falo que ele deveria falar mais, e agora ele falou. Repito, você concordando ou não com ele, ele pelo menos botou a cara na frente das câmeras e falou sobre o assunto. Agora, a bola está com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol. Ele é quem precisa falar sobre o assunto, porque senão ele mentiu. E se ele mentiu, é feio demais. E aí? Como é que fica essa situação? Pois bem, falando sobre acordo, o Verton, que estava muito próximo de ser emprestado ao Santa Clara, pode não ir mais. Rodolfo Landim não concordou, informação publicada primeiro pelo perfil Flabase, lá no Twitter, o Rodolfo Landim não concordou com a opção de compra de 1 milhão de euros. Gente, isso aí é uma outra situação. Então, como os caras negociam, trocam documento, fecham o acordo com o Santa Clara, clube lá de Portugal, e o Rodolfo Landim não fica sabendo. Internamente, o Flamengo precisa se organizar, porque está acontecendo muita coisa aí. Primeiro, o negócio do Gabigol, que segundo o empresário do Gabigol, Rodolfo Landim diz que não ficou sabendo, mas o empresário do Gabigol disse que fechou um acordo com Marcos Braz e Bruno Spindel, que segundo ele são pessoas extremamente sérias. E agora o Verton pode não ir para o clube português porque Rodolfo Landim não concordou com a opção de compra. Então quem negociou não conversou com o Rodolfo Landim? Estranho demais, mas fica aí a informação também, porque o Verton, que estava próximo de ser emprestado ao Santa Clara, pode não ir mais por conta do valor da opção de compra, que depois que a gente trouxe essa informação, deu o que falar, uma repercussão internacional, porque muita gente de Portugal veio me procurar para falar sobre isso, muita gente que acompanha o dia a dia do Flamengo também falou sobre isso, os torcedores revoltados, e de fato foi uma opção de compra que chamou muita atenção, só que de maneira negativa por ser muito baixa. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do lateral esquerdo Vina, que pertence à Roma e está emprestado ao Sassuolo. A imprensa italiana noticiou primeiramente, nós confirmamos que o Flamengo teve uma reunião com a diretoria da Roma nessa quinta-feira. Marcos Braz e Bruno Spindel estão lá na Itália tentando fechar essa contratação. Flamengo aumentou a proposta e botando ainda outros valores através de metas, que seriam títulos se o Vina conquistasse no Flamengo, e aí a Roma está próximo de vender, mas agora tem que negociar com o Sassuolo a liberação do atleta, porque o Sassuolo ele tem direito a uma taxa de vitrine, a Roma está negociando ali para ver se essa taxa de vitrine pode ser menor ou não, mas de fato o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação desse lateral esquerdo. Na minha opinião, é uma posição que o Flamengo tem que dar prioridade, não dá para você ficar apenas com Ayrton Lucas, mesmo sendo começo de temporada, repito, não tem que ter pressa, pagar um valor totalmente alto por conta do desespero, não penso assim, mas se for dar prioridade a alguma posição, essa posição é a lateral esquerda, e o Flamengo está muito próximo sim de contratar esse jogador, que na minha opinião é baita jogador. Eu não vou dizer que chega para ser titular, porque depende muito da estratégia do Tite, o que ele pensa, porque o Ayrton Lucas é um lateral muito mais ofensivo,
O Vina é um lateral muito mais construtor, mal comparando é como o Felipe Luiz jogava no Flamengo. A ver qual será a postura do Tite caso esse jogador seja de fato contratado. Pessoal, tudo bem com vocês? Landim faz uma revelação fortíssima sobre Gabigol e o futuro dele. Fulham, clube inglês, faz uma proposta absurda por um jogador do Fluminense. E mais no resumão. Impactante, eu diria, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A cúpula rubro-negra do futebol está viajando para tentar conseguir o atacante Luiz Henrique do Betis, o lateral Matias Vinha da Roma, o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Com isso, o Landim está acompanhando a delegação em Orlando, na pré-temporada, nos Estados Unidos, que o Flamengo está realizando, depois de ter estreado contra o Audax lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Goleando por 4-0, Everton Cebolinha deitando, Pedro fazendo gol de calcanhar, Arrascaeta jogando muito, Gabigol entrando no segundo tempo, fazendo até uma nova função, e indo bem assim, né, porque é bom jogador e tudo mais. O Varela fez um gol até do meio da rua, os laterais por dentro, um time com repertório, claro, com toda a fragilidade do Audax, né, mas foi legal ver. Aí teve a declaração do Tite, né, que o Carioca é mais difícil que o Paulistão. Não é, né, Tite? Mas o Carioca cresceu, é verdade, porque antigamente, ou há não muito tempo, o Flamengo estava sozinho no Carioca, né? Agora não. O Botafogo, por mais que tenha vacilado ano passado, disputou o título brasileiro, se reforçou bem de novo. O Fluminense é o campeão da Libertadores, o Vasco da Gama está com a SAF. Então, assim, deu uma equilibrada, embora o Flamengo ainda seja o favorito. Agora, não dá para comparar, na minha opinião, com a competitividade do Paulista. Mas a gente sabe como é que o Tite é, né? Ele é muito político nesse sentido. E aí o Landim foi questionado sobre as negociações, as tratativas para a renovação de Gabigol, que tem contrato vencendo até o fim desse ano. E o Landim foi muito taxativo. Ele simplesmente usou a seguinte frase: como estão as negociações? Não estão. E parou. E aí os repórteres, como assim? Não, assim, a gente teve uma conversa no ano passado, no final do ano passado, mas como vocês estão noticiando aí, as negociações estão paralisadas. Ele é atleta do Flamengo, tem contrato com o Flamengo, está jogando. Então assim, gente, se não houver um avanço, é meio óbvio da gente identificar isso, acabou, né? Vai acabar o ciclo do Gabigol no Flamengo. E, inclusive, ele na metade do ano assina um pré-contrato e ano que vem sai de graça, entre aspas, né, porque vai cobrar umas boas luvas, né, para representar um outro clube e vai jogar no Corinthians, no Palmeiras, sei lá onde. Acho que o Gabigol está se encaminhando para o seu último ano, porque não é que ele não renovou ainda. Eu não senti firmeza em uma vontade do Flamengo em renovar com o Gabigol. E aí vai ao encontro do que o presidente do Corinthians tem dito, né? De que ele recebeu um sinal verde para negociar com o jogador por parte do Corinthians. Está muito claro, né? Está muito claro. Eu assim, não lembro. É um presidente meio que menosprezando um grande ativo do clube e um grande ídolo. Me parece que caminha para os últimos meses da relação Flamengo-Gabigol. O Fulham da Inglaterra, segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, está oferecendo para o volante André do Fluminense 30 milhões de libras. Concordo, mas tem muito time que empaca contra times menores e tem dificuldade, porque esses times estão treinando há mais tempo. Então é isso, é um ano normal para o Flamengo. Eu acho que a gente fala de muitos erros da direção no ano passado, de várias coisas, mas o fato do Flamengo ter tido aquele achatamento no começo do ano muito atípico, por causa de Mundial e competições, aquilo pegou muito o planejamento do ano. E o Flamengo, fisicamente, em 2023, não aconteceu. O time oscilou muito, o time tinha partes do jogo que eram intensas, partes que não eram e tal, e isso a gente viu ontem. Para um primeiro jogo de temporada, acho que a questão de postura, eu acho que para o torcedor mesmo ver, pô, os caras estão pegando, tá chegando e tal, eu acho que é por aí o caminho. A gente já fala dessa história aí do Paulistão, Cariocão, essa polêmica que o Tite até levantou na sua entrevista coletiva depois, mas a gente tem uma fala do Rodolfo Landim, de agora à tarde, sobre renovação de contrato do Gabigol. Vamos ouvi-lo? Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo.
Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, o empresário dele, Sim. ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GE, que houve um acordo verbal e que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? Eu desconheço. Você está falando. Eu acho que ele é que falou isso. Eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso. Raíssa Simplício batendo um papo aí com o Landim e gentilmente também nos cedeu essa entrevista, né? Créditos para Flamengo na partida contra o Audax. Foram 45 minutos em campo, 2 finalizações, uma finalização certa e 2 chances criadas. O Gabigol não marca desde o dia 20 de agosto de 2023. Vamos lá, temos esse elemento novo, né, dessa fala do Landim, de que a questão da renovação está parada, não está sendo discutida. O Zupa falou, olha, o Flamengo tem hoje no banco como opção Gabigol e Bruno Henrique. Dentro desse contexto, é o que vai acontecer com o Flamengo ao longo dessa temporada. E a gente sempre discutiu isso. E o Tite mesmo falou, eu quero 2 por posição, eu quero gerar essa disputa dentro do grupo. Então a gente vai olhar em muitos momentos e falar, olha o que o Flamengo tem como banco. Esses 2 são grandes exemplos, assim, né? Em algum momento vai ter um De La Cruz como opção no banco. Sim. Então, enfim, essa é a realidade do Flamengo. Ponto. Agora, em relação ao Gabigol, essa fala do Landim já indica alguma coisa? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é o seguinte, rapaziada, aí, né? O clima ficou quente, um clima tenso aí. O Landim abriu o jogo sobre a renovação de contrato aí do Gabigol, né? E afirmou que não fez nenhum acordo com o empresário e muito menos com o jogador, né? Então o clima aí ficando tenso, né? Ele falou, o Landim, né, falou que nunca conversou, né, com empresários do jogador sobre isso, né? Então comente aí, rapaziada, o que você acha dessa declaração aí, né, do Rodolfo Landim, aonde provavelmente, né, vai aí esquentar demais o clima entre Gabigol e Flamengo, né? Gabigol e Flamengo. Já quero saber também, rapaziada, a sua opinião, né, que vocês deixem aí no comentário. Se você acha que ainda tem clima, né, pro Flamengo aí, depois do meio do ano, sentar e fazer uma renovação aí, como o Gabigol queria, de 3, 4, 5 anos de contrato com o Gabigol, beleza? Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante. E também, rapaziada, lembrando, né, deixa aí nos comentários o que você achou, né, sobre as informações do Vene Casagrande, quando ele falou, né, que o Flamengo aí já está certo aí com o Matias Vinha, né? Flamengo e Matias Vinha, a contratação está muito perto. Falta aí pequenos detalhes, né? O Flamengo chegou a um acordo salarial de pagar aí, rapaziada, 9 milhões de euros, né? Cerca de 53 milhões de reais pelo Matias Vinha, né? Um grande jogador, sem dúvidas. É um cara que eu acho que, na minha opinião, vai ser o titular da posição, sim, né? Vai ser o cara aí, o titular da posição, beleza? Comente aí, rapaziada, deixe nos comentários o que você acha da sua opinião, né? Se você fosse o treinador do Flamengo hoje, né? Se você fosse o Tite e tivesse 2 opções, tivesse Ayrton Lucas e tivesse Matias Vinha, quem você escalaria como titular da equipe do Flamengo hoje, nesse exato momento? Comenta aqui e deixa a sua opinião, lembrando, né, que o Matias Vinha é um cara que tem uma característica muito melhor do que o Ayrton Lucas, na minha opinião. É um cara que tem qualidade na construção,
ele chega aí para ser como o Felipe Luiz atuava no Flamengo em 2019, 2020 ali, né? Quando o Flamengo conseguiu ser aquele time brilhante, né? Matias Vinha é um cara que tem um passe muito bom, ataca, mas não ataca tanto quanto o Ayrton Lucas. Então, eu acho que vai depender muito da situação, né? Porque se o Flamengo jogar numa vantagem, né? É melhor ficar com a bola, então vai começar, acho que com o Matias Vinha. E se o Flamengo precisar chegar na linha de fundo, atacar o tempo todo, vai escalar aí Ayrton Lucas. Essa é a minha opinião. Comente aqui e deixe a sua opinião. Lembrando, rapaziada, esse é o nosso primeiro vídeo aqui, né, desta sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, é muito importante que vocês inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente aí sobre o mais querido aí, o nosso Flamengo, beleza? Então, rapaziada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, que é muito importante. Tem esse botão vermelho aí, então já clica no botão, se inscreve, ativa o sininho de notificações, amassa o dedo no like aí, pessoal, deixa muito like nesse vídeo. Lembrando, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E agora eu conto com a sua ajuda pra gente bater novamente a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então já chega, deixa o like, amassa o dedo no like, inscreva-se no canal, comenta, ativa o sininho de notificações. É muito importante, rapaziada, que vocês deixem o like porque vocês me motivam demais, né? Então é apenas 100 likes. Então eu conto com a sua ajuda pra gente bater essa metinha aí de 100 likes. Então inscreva-se no canal, deixa o like que é muito importante, combinado? Então, rapaziada, esse é o nosso vídeo. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso querido Rubro Negro.